pessoal, tudo bem? Bom, gente, nesse vídeo eu vou fazer algumas analogias aqui com vocês entre equações que nós utilizamos para determinação de grandezas, tanto na disciplina de Química quanto na disciplina de Física. Afinal de contas, gente, essas grandezas elas são úteis para essas duas áreas do conhecimento tão importante para todos os cursos técnicos de vocês aqui no Cefet, tá certo? Então, eu vou apresentar essas 4 grandezas, que são a velocidade, densidade, pressão e força. Vou mostrar para vocês qual que é a equação que nós utilizamos, a equação básica que nós utilizamos para calcular essas grandezas e como que as diferentes grandezas que se relacionam com essas que nós iremos compreender se relacionam, se ocorre de forma diretamente proporcional, se é inversamente proporcional e em que isso implica nos nossos cálculos, tá certo? Eu tenho certeza, gente, que ao final desse vídeo, vocês entendendo o raciocínio, vocês vão ter muito mais facilidade para conseguir calcular essas relações aí envolvendo tanto velocidade quanto densidade, pressão e força. Eu vou deixar claro que nesse momento eu vou dar exemplos práticos de exercícios somente envolvendo velocidade e densidade, para que não fique muito pesado para vocês nesse início, tá bom? E na medida que a gente for utilizando essas outras grandezas também, eu vou fazendo exercícios envolvendo as mesmas. Então, gente, observem a similaridade entre as equações de cálculo de velocidade, densidade e pressão. Bom, velocidade, ela mede o quão rapidamente um determinado corpo percorre uma dada distância. Então, quanto menor o tempo em que um determinado corpo percorreu uma distância pré-definida, maior vai ser a velocidade. Por outro lado, quanto mais tempo esse corpo gastar para percorrer essa mesma distância, menor vai ser sua velocidade. Então, a equação básica seria distância percorrida dividido pelo tempo. Lembrando que essa distância vai ser a posição final menos a posição inicial do corpo, e o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, não é mesmo? Então, se a gente começa a cronometrar a partir do tempo zero, quando nós chegarmos no tempo final, vai ser o tempo final, vamos supor, gastou 160 segundos. 160 menos zero, tá certo? E a distância, ela pode ser medida, por exemplo, em termos de posição, por aquelas plaquinhas de quilometragem que a gente encontra nas rodovias, com o marco quilômetro 456, quilômetro 728, enfim, tá certo? Mas para título de entendimento aqui das nossas grandezas, nós vamos considerar velocidade é igual a distância, já considerando a diferença entre a distância, a posição final e a posição inicial, dividido pelo tempo gasto, né? Ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Então, gente, vejam bem, se velocidade é distância sobre tempo, nós podemos dizer também que a distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo, tá? Por outro lado, nós podemos isolar o tempo, que fica como distância sobre velocidade. Agora eu vou colocar de amarelinho aqui para vocês perceberem. Quanto maior a velocidade, maior a distância, né? Veja, quanto maior a velocidade, maior a distância. Isso significa que são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Por outro lado, vou colocar de verde aqui. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Quanto menor o tempo gasto para percorrer uma determinada distância,
maior vai ser a velocidade. Então, significa que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Vejam nessa segunda equação aqui, né? Quando a gente aumenta a velocidade, nós vamos reduzir o tempo, né? E vice-versa. Então, isso mostra que são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, gente, aquelas que ficam do mesmo lado no numerador, em ambos os lados da equação, são diretamente proporcionais. Quando uma fica no numerador em um lado da equação e a outra no denominador, significa que são inversamente proporcionais. Então, se uma dobrar, a outra divide por 2, né? Se elas forem diretamente proporcionais, uma dobrou, necessariamente a outra grandeza vai dobrar também, tá certo? Por exemplo, se um automóvel se locomove a 30 km por hora e ele percorre com isso uma quilometragem aí de 100 km, se ele dobrar essa velocidade, passando a 60 km por hora, quantos quilômetros que ele vai percorrer? Exatamente o dobro, já que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? Por outro lado, se ele anda a 30 km e gasta 1 hora para percorrer uma determinada distância X, se ele se locomover a uma metade dessa velocidade, por exemplo, de 15 km por hora, ele vai gastar o dobro do tempo, tá bom? E esse seria o significado físico disso. Da mesma forma, gente, se nós pensarmos em densidade, nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Portanto, nós temos que massa é densidade vezes volume e volume é massa sobre densidade, tá? Podemos pensar também que densidade e massa são diretamente proporcionais e, por outro lado, volume e densidade são inversamente proporcionais. Portanto, quanto maior o volume ocupado por uma substância, menor vai ser a densidade dessa substância, se nós pensarmos da massa como sendo uma constante, tá bom, gente? É claro que se as duas coisas variarem, nós não conseguimos estabelecer nenhuma relação direta. Da mesma forma, gente, nós sabemos que pressão é força sobre área. Portanto, força vai ser o quê? Pressão vezes área, e área vai ser igual a força sobre pressão. Portanto, sabemos que pressão e força são diretamente proporcionais, justamente por essa razão. Essa moça aqui, que apresenta uma maior massa, ela vai exercer, já que é a mesma moça em duas circunstâncias diferentes, em uma ela tá mais gordinha, em outra ela tá mais magrinha. Na situação em que ela tá mais gordinha, ela vai exercer uma força maior, ou melhor, uma força maior justamente com o mesmo tamanho de pé, portanto, a pressão desse lado esquerdo vai ser maior do que a pressão desse lado direito. Por outro lado, essa mesma moça aqui, vamos considerar a mais magrinha. Se ela estiver usando o tênis, essa força dela vai ser distribuída em uma área maior, portanto, vai proporcionar uma pressão menor sobre o chão. Já se essa moça estiver usando o sapato, ela vai a força, peso dela vai ser distribuída em uma área muito pequenininha, então vai exercer uma pressão muito maior sobre o chão, entendido? Então, por isso, a área e a pressão são, por sua vez, inversamente proporcionais, como vocês podem observar, tá bom, gente? E nós podemos também relacionar a força com a massa vezes a aceleração, ou m vezes g, se a gente considerar a aceleração da gravidade. Por sua vez, a massa vai ser força sobre aceleração e azão é área, tá? Azinho é aceleração. E aceleração vai ser massa dividido por
força. Portanto, sabemos que, por análise dessas equações, quanto maior a força, maior a massa. Por sua vez, quanto maior a massa, menor a aceleração, tá? E também sabemos que a força é diretamente proporcional à massa e também vai ser diretamente proporcional à aceleração, porque as duas, vejam que nesse caso aqui, gente, as duas estão no numerador, estão vendo? Vou tirar esse azul que ficou muito poluído, mas é só para vocês verem, tá? Aqui embaixo, gente, é só para vocês não perderem o raciocínio. V vai ser velocidade, que é a distância sobre tempo. L sobre T em termos de dimensão. D é a distância, a dimensão é L. E T é o tempo, que apresenta a dimensão T. Densidade é ρ, que apresenta qual dimensão? M sobre L ao cubo, né? Que é massa dividido por comprimento ao cubo. Por sua vez, M maiúsculo é massa e L ao cubo e V maiúsculo é o volume, que apresenta a dimensão de comprimento ao cubo. P maiúsculo é pressão. F é a força, que é massa vezes aceleração, que é L sobre T ao quadrado, que é distância sobre tempo ao quadrado, né? E área é o A maiúsculo, que vai ser expressa em L ao quadrado. Então, gente, a dimensão de pressão, se a gente dividir ml sobre T ao quadrado dividido por L ao quadrado, vai ser M dividido por LT ao quadrado. Por sua vez, força é F maiúsculo também, né? Eu tô só repetindo aqui, que vai ser ml sobre T ao quadrado. M é a massa, que é L, e A é a aceleração, que vai ser L sobre T ao quadrado, tá? Então, força vai ser o quê? M L dividido por T ao quadrado. Veja que é compatível, né? Em todas as equações, a força, independente da equação que levou a calcular a força, a dimensão foi a mesma, qual? ml sobre T ao quadrado. Por exemplo, quilograma, que é a unidade de massa, vezes L, que é a unidade de comprimento, dividido por tempo ao quadrado, tá? Área, por exemplo, em metro quadrado e assim sucessivamente. Aqui, gente, eu vou colocar as unidades de medida em termos do sistema MKS, que é o sistema internacional. Metro, quilograma, segundo. Massa em quilograma, comprimento em metro e tempo em segundo. A velocidade, então, vai ser em metro por segundo. Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, tá? Sistema internacional é derivado do MKS, metro é unidade de comprimento, quilograma é unidade de massa e segundo é unidade de tempo, tá? Por isso que a gente tá falando aí que a velocidade é expressa em metro por segundo, o tempo em segundo e a distância em metro. No caso da densidade, vai ser em quilograma por metro cúbico, a massa em quilograma e o volume em metro cúbico. Pressão
vai ser dado em quê? Quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá? Já a força vai ser igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que Newton, e a área vai ser a mesma coisa que metro quadrado, tá? Vai ser expressa em unidade de medida de metro quadrado no sistema internacional. Aqui, força vai ser expressa também em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é o Newton. A massa vai ser expressa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Vamos resolver agora alguns exercícios, gente. Exercício 1. Primeira coisa, gente, organizem os dados da questão. Então, atenção, qual a massa, ou seja, quantos gramas existem? Aliás, eu coloquei errado. Vamos falar qual volume ocupa 800 gramas de uma substância cuja densidade é 2,75 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá? Eu quero saber o volume. Ele não especificou unidade, então pode ser em qualquer unidade. Deixa eu pôr mais fininho aqui. A massa, nós sabemos que é de 800 gramas. E a densidade, nós sabemos que vale 2,75 gramas por centímetro cúbico. Então, vejam bem, densidade é massa sobre volume. Nós podemos fazer um X aqui para vocês entenderem, ó. Densidade vezes volume vai ser 1 vezes massa, portanto, o volume vai ser o quê? Massa dividido por densidade. O volume, então, vai ser igual a 800 gramas dividido por 2,75 gramas. O centímetro cúbico passa para cima, porque tá dividido aqui, tá vendo? Então, a gente considera lá em cima, para não precisar de ficar fazendo extremos e meios, que é muito mais difícil. Veja que grama corta com grama, então fica 800 dividido por 2,75, que vai dar um volume de 290,91 centímetros cúbicos, tá, gente? Prestem bastante atenção em uma coisa. Eu precisei de transformar a unidade de medida? Não, porque estava havendo compatibilidade aqui. Toda a massa estava expressa em gramas e todo o volume em centímetro cúbico. Então, não houve necessidade, tá? Vamos ver esse segundo problema. Qual volume ocupa 1,5 quilos, portanto, é a massa, de uma substância cuja densidade vale 13,6 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, ele não pediu volume em nenhuma unidade em específico. Mas aqui, veja que está havendo incompatibilidade. A massa está em quilograma e na densidade nós temos unidade de grama. Então, ou a gente transforma, a gente passa grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, ou, numa segunda perspectiva, a gente passa 1,5 quilogramas para gramas. De cara, eu já falo para vocês, é mais fácil passar quilograma para grama. Então, vamos resolver dessa forma primeiro. 1,5 quilogramas, eu ponho o fator multiplicando, quilograma estava multiplicando, vai passar dividindo e grama vai aparecer em cima. Quilograma é maior, 1 quilograma são 1.000 gramas, portanto vai ficar 1,5
Veja aqui que quilograma corta com quilograma, vai sobrar só essa grama aqui, né? 1,5 vezes 1.000 grama, que vai dar 1.500 gramas dessa substância. Vamos fazer os cálculos? Densidade é massa sobre volume, portanto, o volume vai ser massa sobre densidade, que vai ser igual. Eu vou pôr volume é igual a 1.500 gramas dividido por 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, veja que aqui, ó, grama cortou com grama, vai sobrar o quê? Centímetro cúbico, que é a unidade de volume, V maiúsculo, né? Então, fica aqui 1.500 dividido por 13,6, que vai dar 110,29 centímetros cúbicos ocupados por essa substância, tá? Vamos fazer agora transformando por outro método diferente, transformando grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Então, vamos lá, ó, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aí, a gente vai primeiro, veja que nós precisamos de transformar essa massa para quilograma e esse volume para metro cúbico. Então, a gente vai precisar de, no mínimo, 2 fatores. Grama estava multiplicando, vai passar dividindo. Em cima vai aparecer quilograma. 1 quilograma, 1.000 gramas, não é mesmo? E agora, para a gente transformar o centímetro cúbico estava dividindo, vai passar multiplicando. Vou pôr o cubo aqui de fora para simplificar meus cálculos, assim eu posso converter centímetro para metro e depois elevar tudo ao cubo. 1 metro são 100 centímetros. Então, a gente põe o 1 sempre na unidade maior para os cálculos ficarem mais bonitinhos, tá? Vamos olhar o que cortou? Grama em cima, grama embaixo. Centímetro cúbico embaixo, centímetro cúbico em cima. Por que eu não corto esse cubo? Porque ele multiplica, ele eleva a potência de tudo que tá aí dentro. Tem um chuveirinho ali, né? No cubo. Então, a gente não pode desprezar isso. Então, vai ficar o quê? 13,6 vezes 100 ao cubo dividido por 1.000 quilogramas dividido por metro cúbico, tá? Que é o que sobrou aí de unidade, o resto foi cortado. Então, fica como 13,6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido por 1.000. Corta 3 zeros, corta 3 zeros. Então, ficou 13,6 vezes 1.000, que fica o quê? 13.600 quilogramas por metro cúbico. E agora, basta a gente fazer o cálculo da densidade. Eu vou diminuir isso aqui para caber aqui nesse cantinho, tá? Isso aqui são os dados. Gente, essa dica para vocês é muito boa. Primeiro, coloca os dados e aí vocês vão passar para a etapa de transformar a unidade para que todas as dimensões fiquem compatíveis para depois fazer os cálculos, tá bom? E sempre que for formulazinha diretamente, inversamente proporcional, que não tiver soma, carreguem as unidades de medida, assim vocês garantem que vocês não vão errar a questão, tá? Então, vamos calcular agora que a gente já sabe a densidade em quilograma por metro cúbico e nós sabemos a massa em quilograma. Densidade é massa sobre volume, volume é massa sobre densidade. Então, o volume vai ser o quê? 1,5 quilogramas dividido por 13.600 quilogramas por metro cúbico. Vejam, ó, quilograma corta com quilograma, 1,5 dividido por 13.600 vai ficar igual a 1,1
1,10 vezes 10 a menos 4. Então, vai ficar aqui o volume de 1,1 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, tá? Será que esses dois volumes que a gente calculou, gente, esse e esse, que eu coloquei as setinhas aí de lilás, são compatíveis? Vamos avaliar se são? Vou olhar aqui embaixo, depois eu apago, tá? 110,29 centímetros cúbicos. Eu quero passar para metro cúbico, né? Então, veja que eu mantive o cubo aqui de fora. 1 metro são 100 centímetros. Centímetro cúbico corta com centímetro cúbico. E aí, vamos fazer os cálculos, ó. 110,29 dividido por 100 ao cubo, ou seja, 10 ao quadrado ao cubo fica 10 à sexta, né? Que é justamente o que aconteceu aqui, 1 milhão. E sobrou metro cúbico, então fica como 110,29 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, voltando duas casas, 110, 1,10 vezes 10 a menos 6. Opa! 1,10 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Somando os expoentes, 1,10 vezes 10 a menos 4, que é exatamente isso que deu aqui em cima, tá, gente? Então, vejam que ficou correto. Eu só fiz de duas formas diferentes, porque o exercício não especificou qual unidade que ele queria o volume, senão eu teria necessariamente que ter já começado por um método ou outro e não poderia fazer de uma forma diferente. Então, não esqueçam de analisar essas unidades, tá? Elas são extremamente importantes. Eu vou trazer isso aqui para baixo, porque depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. E aí, para baixo não, vou levar lá para cima. E aí, se vocês quiserem olhar como que eu fiz essa transformação, vocês conseguem olhar aqui, tá? Transformações de unidades do problema 2, tá? Que é esse aqui, ou melhor, do exercício 2. Perfeito, gente? Vamos para a terceira? Qual a densidade? Colocando os dados, primeira etapa, de um líquido cuja massa de 100 kg, então M é igual a 1000, aliás, kg, ocupa um volume de 1,27 metros cúbicos. Qual seria essa substância? Vamos descobrir, gente, porque lembrando que cada substância apresenta densidades bem definidas, né? Densidade é massa sobre volume, que vai ser igual. Vamos começar a repetir sempre para a gente seguir a linha de raciocínio. 1000 quilogramas dividido por 1,27 metros cúbicos. Então, densidade 1000 dividido por 1,27 dá 787,4 quilogramas dividido por metro cúbico, tá? Essa densidade vai ser do etanol. Vocês podem pesquisar aí na tabela
densidade para descobrir qual líquido que apresenta essa densidade, tá? Vocês vão descobrir que é o etanol. Vejam que ele não especificou qual unidade de medida. Se ele tivesse pedido em grama por centímetro cúbico, vocês podem fazer aí o método de transformação por fatores. Vocês encontrariam uma densidade de 0,787 grama por centímetro cúbico, tá? Poderia resolver também. Eu não vou fazer essa transformação, porque a gente já fez aí em cima e eu acho que não há necessidade, tá? Agora, gente, eu preparei alguns com cálculo de velocidade, só para vocês terem uma ideia. Um carro se locomove a uma velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo, né, esse carro vai gastar para percorrer uma distância de 370 quilômetros que separa Araxá e Belo Horizonte? Então, os dados estão aqui, analisando as unidades quilômetro, quilômetro e hora. Não precisamos transformar. Sabemos que velocidade média é igual a distância, S menos S0 dividido sobre T menos T0, que nós já temos ela calculada nesse caso, que vai ser 370 quilômetros dividido por, distância sobre tempo, né? Então, isolando o tempo, que é o que a gente necessita, nós temos o quê? Distância dividido pela velocidade média. Então, qual que vai ser o tempo? 370 quilômetros dividido por 80 quilômetros por hora. Hora passa para cima, porque é mais fácil do que fazer extremos e meios. Corta quilômetro com quilômetro, vai ficar o quê? 370 dividido por 80, que vai dar 4,625 horas, tá? Então, esse carro vai gastar quase 5 horas, né? 4,6 horas de viagem. Essa seria a nossa resposta final. Vamos ao segundo exemplo, ou melhor, ao exercício 5. Para se ter uma ideia, o Usain Bolt, bicampeão olímpico nos 100 metros, conquistou o ouro em Londres 2012. Com uma velocidade média, então velocidade média de 37,4 km por hora, ele andou uma distância de 100 metros. E aí o exercício pergunta quanto tempo ele demorou para completar essa prova. Então, os dados estão aí. Vejam bem, ele deseja o tempo em minuto, segundo e hora. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Aqui nós temos quilômetro e metro. E hora tá tranquilo. Então, gente, vamos passar esse quilômetro para metro para ficar compatível. Então, ficaria o quê? 37,4 km por hora. Nós queremos passar para metro. Vamos passar para metro por segundo. Vamos manter o sistema MKS, que é o Sistema Internacional Metro, Quilograma, Segundo, tá? Vou até pôr de outra cor aqui para destacar, porque isso ajuda a gente a usar unidades mais compatíveis. Então, vamos lá. Nós temos que transformar quais grandezas? Comprimento e tempo. Então, nós vamos precisar de, no mínimo, 2 fatores de conversão. Quilômetro estava multiplicando, vou passar dividindo, sobe metro. 1 quilômetro, 1.000 metros. Hora estava dividindo, passou multiplicando. Vai aparecer embaixo segundos. 1 hora, 3.600 segundos. Como que nós vamos cortar? Quilômetro corta com quilômetro, hora corta com hora. Vamos ver quanto que ficou essa velocidade na unidade compatível com metro. 37,4
vezes 1.000 metros dividido por 3.600 segundos. Então, ficou como? 37,4 vezes 1.000 dividido por 3.600. Ficou 10,39 metros por segundo de velocidade. E a distância de 100 metros, qual o tempo? Bom, gente, então transformamos essa unidade, que vai ser 10,39 metros por segundo, anota nos dados do enunciado, e aí sim a gente vem para o tempo. Velocidade média é distância sobre tempo. Tempo vai ser o quê? Distância sobre velocidade média. Portanto, fica 100 metros dividido por 37,4, ou melhor, 10,39 metros por segundo. O segundo vem para cima. Corta metro com metro. Nosso tempo vai ficar, então, 100 dividido por 10,39, que vai dar 9,63 segundos, tá? Segundos é só S, viu, gente? Não precisa de escrever segue. Atenção, gente, mas o exercício pediu em minuto, segundo e hora. É claro que vão dar números muito feios, né? Porque ele gasta muito pouco tempo, tamanha agilidade dele. Então, mas como o exercício está pedindo, T é igual a 9,63 segundos, vamos passar para minuto? Um fator de conversão só para transformar o tempo. Segundo estava multiplicando, passa dividindo, minuto aparece multiplicando para substituir aqui em cima esse segundo. 1 minuto 60 segundos, corta segundo com segundo, vai ficar 9,63 dividido por 60, que vai dar 0,16 minuto, tá? Então, nem 20% do minuto a gente não vai gastar, né? 15% mais ou menos do minuto. E vamos passar para a hora. Tempo é igual a 9,63 segundos. Queremos converter esse tempo com esse fator. Segundo estava multiplicando, passa dividindo, quero aparecer hora. 1 hora são 3.600 segundos. Segundo corta com segundo, fica 9,63 dividido por 3.600, que dá 2,67, ou melhor, 2,68 vezes 10 a menos 3 hora. Tá bom, pessoal? Vejam que interessante, né, gente? Nós associarmos a química e a física e ainda descobrirmos as relações entre as variáveis, né? Lembrando, se o Bolt resolver conseguir dobrar essa velocidade dele, ou seja, ela passar de 37,4 para, claro que é impossível, né, gente? 74,8, o que aconteceria com esse tempo de 0,16 minutos? Cairia pela metade, porque é inversamente proporcional. Então, ficaria o quê? 0,16 minutos dividido por 2, que daria 0,08 minutos, tá bom, gente? Bom, gente, espero que o vídeo tenha ajudado a clarear um pouquinho mais as coisas para vocês. E eu vou gravando mais vídeos enquanto estiver ajudando vocês, tá bom? Um beijo e ótima semana para vocês. Bons estudos!